Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conjunto de fontes um pouco diferente. Não temos artigos, não temos relatórios, mas sim uma coleção de imagens. Todas sobre um tema: Bitcoin. E a nossa missão aqui não é de todo prever preços ou dar conselhos, é mais tentar perceber a história que estas imagens nos estão a contar. E o que vemos é fascinante. São estas composições que põem a Bitcoin em diálogo direto com os símbolos do poder financeiro tradicional. Gráficos de mercado frenéticos, pilhas de dólares, barras de ouro, edifícios governamentais. Ok, vamos a isto. Que história é esta que estão a contar sobre o lugar da Bitcoin no mundo? É uma ótima abordagem, porque a iconografia, a imagem, é incrivelmente poderosa. Estas imagens não são só ilustrações, pois não. Elas refletem e ao mesmo tempo moldam a percepção pública. Contêm as esperanças, os medos, as tensões à volta da criptomoeda. E ao olhar para elas, saltam à vista três grandes temas: a volatilidade, o confronto com o dinheiro fiduciário e, claro, o caminho para a institucionalização. Certo. Então vamos começar por aquilo que é impossível de ignorar. O elemento que pulsa em quase todas as imagens. Os gráficos de mercado. Os famosos Candlestick Charts. Numa imagem, vemos uma seta azul gigante a rasgar o gráfico para cima. Um otimismo quase... Quase cego, sim. Exato. Noutra, o oposto completo. Uma seta vermelha a mergulhar, a pique, o pânico. E por todo o lado, aquelas velas verdes e vermelhas. Uma batalha constante. A mensagem parece ser que a instabilidade não é um defeito, mas a própria natureza da coisa, não é? Exatamente. A volatilidade não é um pormenor, é a história principal. Estas imagens não tentam vender a Bitcoin como um investimento seguro. Pelo contrário, elas abraçam essa natureza de alto risco, alta recompensa. E a linguagem dos gráficos de velas é perfeita para isso. Para quem nos ouve, de forma simples, uma vela verde significa que o preço subiu, uma vermelha que desceu. O facto de estarem em todo o lado só grita uma coisa: a flutuação é a característica que define a Bitcoin. Entendo, mas essa volatilidade como característica principal não é também o maior obstáculo? Quer dizer, estas setas vermelhas a pique não assustam mais do que a seta azul atrai? Para a pessoa comum, isto não parece mais um casino do que um sistema financeiro alternativo? Essa é a tensão central. E essas setas gigantes que mencionaste são a dramatização perfeita da psicologia de mercado. A seta azul é a euforia, o FOMO, o medo de ficar de fora, que puxa os mercados para cima. A seta vermelha é o seu gêmeo, o pânico, a venda em massa, o medo. Lembro-me perfeitamente de 2017. A narrativa visual era só a do foguetão para a Lua, não é? Um ano depois, em 2018, a mesma narrativa visual era do desastre. As mesmas pessoas. A mesma montanha-russa emocional. Estas imagens são o espelho disso. Portanto, a mensagem visual é: entrem, mas saibam que a viagem é turbulenta. Precisamente. A promessa não é de estabilidade, mas sim de intensidade. É proposta de valor e de risco, comunicada da forma mais direta possível. E essa montanha-russa não existe no vácuo. O que me fascina em várias destas imagens é como ela é posta em confronto direto com o sistema que se vende como estável. Falo daquelas imagens com as pilhas de dólares, as barras de ouro. Os símbolos do euro? Exato. Parece que há ali uma provocação deliberada. Sem dúvida. Se ligarmos isto ao panorama geral, entremos no segundo grande tema, o desafio ao sistema tradicional. Quando uma imagem coloca uma representação física de uma Bitcoin ao lado de uma barra de ouro ou de um maço de notas de dólar, está a fazer uma declaração de estatuto. Está a dizer: eu pertenço a este clube. A comparação com o ouro, em particular, é muito forte. Evoca logo a narrativa da Bitcoin como ouro digital. Sim, mas essa analogia com o ouro não tem os seus limites. O ouro tem uma história de milénios como reserva de valor, atravessou impérios, guerras. A Bitcoin tem quê? Pouco mais de uma década. Estas imagens não estão a projetar uma credibilidade que ainda não foi conquistada. É mais uma aspiração do que um facto, não. Essa é uma excelente observação e aponta para a ambição da narrativa. A imagem não documenta uma realidade, ela constrói um argumento. O argumento é que a Bitcoin tem as características essenciais do ouro para a era digital. É escassa, é divisível, não é controlada por um governo. Mas tens toda a razão, falta-lhe o teste do tempo. Por isso, estas imagens são em parte propaganda. Estão a tentar acelerar essa aceitação. E para além do ouro e do dólar, vemos também globos terrestres, mapas do mundo. E esse é o outro lado da história. Enquanto a comparação com o ouro e o dólar visa herdar credibilidade, os globos sugerem algo que eles não são: uma moeda global e sem fronteiras.
O dólar é dos Estados Unidos, o euro da zona euro. Estão ligados a políticas de bancos centrais. As imagens com globos posicionam a Bitcoin como algo que transcende isso, uma moeda da internet. O que levanta uma questão importante. E se o objetivo é substituir o sistema antigo ou apenas fazer parte dele? Exatamente. Vemos imagens que sugerem uma substituição, onde a Bitcoin se torna a reserva de valor global. Mas vemos outras que sugerem integração, onde a Bitcoin é só mais um ativo num portfólio, ao lado de ações, obrigações e ouro. As imagens não dão uma resposta, elas apresentam a tensão. E essa tensão leva-nos diretos ao nosso terceiro tema. Que é o confronto com o poder. Deixámos os gráficos e as comparações para entrar no território dos símbolos da autoridade. Estou a ver edifícios com colunas que parecem o Banco Central Europeu ou o Capitólio. Noutra temos um martelo de juízo ao lado de uma moeda de Bitcoin, um cofre forte e uma lupa a inspecionar tudo. A narrativa aqui fica mais séria. Mais adulta? Sem dúvida. Estes símbolos representam a fase de maturação da Bitcoin, ou pelo menos a luta por ela. Os edifícios governamentais são a representação do establishment. A sua presença diz-nos que a criptomoeda já não é um hobby de nicho. Tornou-se um tópico na agenda do Wall Street, de Washington, de Bruxelas. A Bitcoin está literalmente a bater à porta do poder. E o poder está a tentar decidir o que fazer com ela. E o martelo de juízo e a lupa são os instrumentos dessa regulação. Perfeitamente. O martelo fala de leis. Os governos estão a debater-se com a questão. O que é isto? É uma mercadoria, como o ouro? É um título, como uma ação? É uma moeda? A resposta tem implicações fiscais e legais gigantescas. O cofre e a lupa falam de segurança e escrutínio. Para que os grandes investidores institucionais invistam, eles precisam de um ambiente regulado e seguro. Estas imagens mostram a Bitcoin a ser submetida a esse teste de stress. Mas espera aí, essa institucionalização não entra em conflito direto com a ideia original da Bitcoin. A de ser um sistema descentralizado, fora do controle dos bancos. Não há aqui uma contradição fundamental. E é talvez o maior paradoxo de todos. Para a Bitcoin ter sucesso na sua narrativa de porto seguro e atingir uma valorização massiva, ela precisa do capital e da validação das mesmas instituições que muitos dos seus apoiantes originais queriam tornar obsoletas. A legitimidade que a pode proteger da volatilidade é a mesma que dilui a sua pureza ideológica. Cada vez que um grande banco lança um produto de Bitcoin, é uma vitória para a sua aceitação, mas talvez uma pequena derrota para a sua alma evolucionária. E no meio disso tudo há uma imagem que me parece central, a que tem um letreiro a neon a dizer inflation. Inflation. Essa imagem é a chave para a narrativa de investimento mais poderosa da Bitcoin hoje. Posiciona a criptomoeda não como um ativo especulativo para ficar rico depressa, mas como uma solução para um problema económico real. A perda de poder de compra das moedas fiduciárias. A imagem sugere que, enquanto os bancos centrais imprimem dinheiro, o dólar, o euro perdem valor. E a Bitcoin, com a sua oferta limitada a 21 milhões, funciona como um barco salva-vidas. É um argumento muito sedutor. E repara, também há a imagem que mostra Ethereum, Ripple, contextualiza a Bitcoin como a líder de todo um ecossistema, não como um fenómeno isolado. Ok, vamos então juntar as peças deste puzzle visual. A história que emerge é de um ativo que nasce, definido pela sua volatilidade radical, quase um desporto radical financeiro. Depois, posiciona-se no palco global, a desafiar as moedas tradicionais, a tentar herdar um manto do ouro. E, finalmente, agora que cresceu, está a passar por este processo doloroso e contraditório de confronto com o poder institucional, com as leis, os bancos. É a jornada do rebelde. É uma síntese perfeita. As imagens, no conjunto, contam a história de uma força disruptiva a ser lentamente confrontada e, em parte, assimilada pelo mesmo sistema que pretendia desafiar. O grande drama que estas imagens captam é essa tensão. É a história do rebelde que é convidado para jantar no palácio. A questão que fica no ar é se ele vai virar a mesa, ou se vai sentar, aprender a usar os talheres e tornar-se parte da aristocracia. Ambas as possibilidades ainda estão em aberto. O que nos deixa com uma reflexão final. Ao observar estas imagens todas, há um padrão curioso. Elas mostram consistentemente a Bitcoin inserida no enquadramento visual do sistema que já conhecemos, não é? É analisada com os mesmos gráficos de velas que usamos para ações, é comparada com dólares e ouro, está à porta dos mesmos edifícios. A questão que fica é: será que estas imagens estão inconscientemente a prever a domesticação da Bitcoin?
A sua transformação em apenas mais um ativo, enquadrado pelas regras do sistema? Ou, pelo contrário, será que representam o início da transformação desse mesmo sistema, que é forçado a criar um espaço para uma tecnologia que, na sua essência, não consegue verdadeiramente controlar? A resposta, ao que parece, ainda está a ser desenhada.